Graças a Deus. Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos nesta quinta-feira com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema que vai trazendo os assuntos factuais da Palavra de Deus para a nossa vida. Estamos aqui estudando e vendo a Palavra de Deus, tentando passar para você o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós. E hoje nós estamos estudando o livro de Pedro, 1 Pedro, né? Estamos apenas no primeiro capítulo, vamos para o versículo 5. Quinta-feira, vamos para o versículo 5, né, de Pedro. E para fazer este programa comigo, eu tenho ele, o diácono Sebastião. Sebastião, que Deus abençoe, querido. Graças a Deus, né? Está passando tão rápido, né? Esses pequenos minutos, momentos que a gente passa por aqui, nesse programa, passa tão rápido. E espero que esteja te abençoando aí, você na tua casa, né? Amém. Junto com ele, nós temos hoje Pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, Pastor Zé Carlos. Que Deus abençoe o Senhor, ao nosso diácono amado, e a você, amado telespectador, que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Por isso, abra o seu coração, chame seus familiares. Vamos estar juntos aprendendo da palavra de Deus, que é tremendamente benéfico para as nossas vidas. Amém. E a você, querido, que Deus te abençoe. Então faça o seguinte, pegue caneta, papel, pega a Bíblia, vamos estar estudando aí a palavra de Deus, vamos estar estudando a essência do que Deus quer para nós. Pegue caneta e papel e nós vamos pedir um intervalo, eu tenho que você pegar a Bíblia e nós voltamos já. Vamos ao intervalo que eu volto já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta aí com o programa Palavra Rema, né? Olha só, e nós estamos lendo o livro de Pedro, 1 Pedro. Hoje vamos a 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 5. Vamos lá, pastor César, pode ler? Amém. Versículo 5 nos diz assim, pastor Zé Carlos, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Olha só, que estáis guardado no poder de Deus mediante a fé. Refere-se ao Espírito Santo, que cresce em seu poder por nossa parte quando a nossa fé está arraigada sempre na cruz. Lê Romanos, capítulo 6 e versículo 5. Para alcançar a salvação, prestes a ser manifestada nos últimos tempos, preparando para o arrebatamento. E Pedro, Paulo, Tiago, João, eles fizeram isso. Eles pregavam para a igreja, preparando para o arrebatamento. Jesus fez isso, preparando para o reino eterno. E eles pregavam isso, pregavam o arrebatamento, que está prestes a acontecer, segundo o arrebatamento. O que fala lá, quanto ao poder de Deus, da parte da nossa fé, arraigado sempre na cruz. Romanos 6 e o verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Quer dizer, vem falando em arrebatamento. E é isso que nós vamos falando nos programas, se você for ver os programas passados, nós temos falado muito sobre isso. Se você não viu, vou pedir o Daniel, vai colocar aqui o endereço, vai lá no nosso canal no YouTube, querido. Lá está, todos os programas estão lá, outros programas que nós fizemos. Fizemos 7 séries sobre princípio de autoridade, enfim, tem todos os programas que estão ali para você ver, são meia hora, se você puder fazer o estudo, pesquisar, é bênção para a tua vida. Então, tem lá, vai ali no nosso canal no YouTube, lá, não vai lhe custar nada, se inscreva, ative as notificações, que você nos ajuda. Você não está vendo, você está vendo na rádio, é PR José Carlos Oficial. O canal no YouTube é PR José Carlos Oficial. Vá lá, se inscreva, ative as notificações, que você estará abençoado. Se você puder deixar o seu like, você impulsiona para que mais pessoas possam ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Olha só, a nossa fé guardada para a salvação.
Há uma parte dos benefícios da salvação que está reservada para ser revelada nos tempos vindouros. Nos guarda, não abandona nosso bel prazer. Para a salvação, a conservação desta eleição, requer os cuidados de Deus para conosco, revelada em tempo vindouro, né? Falando do arrebatamento para a igreja, pastor. Então, quer dizer, eles vinham, e eles vinham, e ele vinha, lembrando que essa carta é escrita para toda a igreja, ele vem dizendo, o princípio da igreja é o arrebatamento. E ele vem dizendo outro, né? No versículo anterior, guardado nos céus, o galardão que está nos céus, quer dizer, ele fala que o céu seja o céu atrativo. O atrativo da igreja é o céu. É a nossa busca, né, pastor? A nossa busca de todo cristão, ele é o céu. Temos que estar preparados para isso, para o céu, para ir morarmos no céu, para estarmos no céu, para vivermos o céu, a essência do céu. Então isso é que tem que ser para o cristão. Quer dizer, então Pedro vem falando sobre isso, vem falando sobre o céu, vem nos preparando para o céu. Então ele vem falando aí no versículo 3, 4 e o 5, trazendo a ação de graça a Deus, agradecendo a Deus. Todo versículo vem dizendo, agradecendo a Deus, preparando para o céu. Então, primeira coisa que o cristão tem que ter é sabendo que o nosso destino é o céu. Aqui, nós somos peregrinos, estamos caminhando no céu. Aqui, teria que ser o nosso endereço provisório. Lá no seu cartão, você diz, meu endereço é tal, é o meu endereço provisório. É rua tal, 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 tal. Por que endereço provisório? Porque o meu endereço definitivo é no céu. E quando você pensa isso, você pensa em céu, as coisas aqui já não têm tanta importância. Perfeitamente, pastor. E é muito interessante falarmos nessa questão da fé, porque onde a palavra de Deus ali, ela retrata que é mediante a fé nós estamos guardados. Porque sem fé a palavra fala que é impossível agradarmos a Deus. E que aquele que há de vir, brevemente virá. Não é? E que nós somos daquele que estamos guardados nessa fé, e por isso que nós não retrocedemos, entendeu? Porque hoje há uma concepção, e é muito claro isso, há uma concepção de que, quase que geral, de que a nossa esperança está aqui na terra, quando na verdade nós precisamos entender, de fato, e ter a convicção de que nós somos passageiros, peregrinos. O senhor falou, meu cartão de visita, o meu endereço provisório, é provisório, porque eu estou de passagem, né? Quantas pessoas estão pecando, até porque não têm esse entendimento, elas não têm exatamente essa convicção de que estão de passagem, estão peregrinando. Assim como eles peregrinaram, o Moisés no tempo dele, o Abraão no tempo dele, o Jacó, o Isaac no tempo dele, esse é o nosso tempo. E o Senhor espera de nós um resultado celestial. É isso. E fica uma pergunta, que eu deixo para todos nós aqui, né? Quanto tempo resta para nós? O tempo passa muito depressa. Nós temos que aprender tempo. O tempo, para nós, depende de uma vida de consciência. Quando nós conhecemos o que é a eternidade. Como nós não conhecemos a eternidade, nós não conhecemos nada que é eterno. Tudo que você vê, tudo tem tempo de início, tempo e fim. Tudo que nós vimos aqui... Começo, meio e fim, né? Tem fim. Então, nós temos dificuldade de entender a eternidade. Quer dizer, o tempo que nos resta é uma fagulha perante a eternidade. E é isso, quer dizer, uma pessoa viveu 100 anos. Poxa, viveu 100 anos, viveu muito, né? Ou viveu 100 anos, viveu muito. Isso não é nada. Isso é como você fosse numa praia, qualquer praia, botasse lá a sua mão, quando você vem cheio de grão de areia, né? Você conseguir separar, que a coisa mais difícil é separar um grão de areia da praia. Separar um grão de areia. É com menos que um grão de areia naquela praia toda. Aquela praia enorme, em toda a praia. Isso é 100 anos, na eternidade não é nada. Porque eternidade a coisa não tem fim. E o salmista diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Por quê? Porque tem uma eternidade que se acaba e começa a outra eternidade? Não. O salmista diz, olhando para trás, para a eternidade, que não tem fim. Olhando para frente, para a eternidade. Ou no passado, na eternidade do passado. Ou na eternidade do futuro. Tu és Deus. Quer dizer, nós temos que aprender, e esse Deus nos traz para vivermos uma vida eterna. E como nós não temos consciência, Pastor César, da eternidade, da vida eterna, nós trocamos, às vezes, a eternidade por um curto momento de prazer. Foi o que Eva trocou. A eternidade por uma mordida e um fruto. Meu Deus. Trocou comunhão com Deus pela mordida de um fruto. O que Adão trocou? Adão trocou a comunhão, a intimidade, tudo que ele tinha com Deus, tudo,
por um curto momento, durou quanto? Durou 2 minutos, 1 minuto, ele comeu aquele pedaço de fruto, que ele comeu, já viu, os olhos já se abriram. Quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Comeu aquele fruto, pouco momento, e trocou. E tem gente que está trocando a vida eterna por momentos de prazeres aqui nessa vida. E estão trocando a vida eterna, e esses prazeres não é só sexuais, são prazeres de várias coisas. Troca por um prazer na carne, de bebida, enfim, trocando por prazeres momentâneos. Nós podemos, pegando esse gancho aí, nós podemos lembrar do caso de Jacó e Esaú, né? Esaú trocou A bênção de Deus, toda a promessa de Deus sobre ele, sobre os filhos, sobre os netos, sobre toda a descendência, ele trocou por um prato de lentilha. Pelo prazer do momento. Pelo prazer do momento. Se eu vou morrer mesmo, então ele não iria morrer, porque ele tinha a promessa de Deus. A promessa de Deus vinha sobre a vida de Abraão, Isaac e Esaú. Não era Jacó. Não era Jacó, era Esaú. Quando Esaú trocou por um prato de lentilha, aí a promessa passou para Abraão, Isaac e Jacó. Quer dizer, ele trocou tudo por um momento momentâneo. E as pessoas dizem, como é que pode Esaú? Tem muita gente trocando todas as promessas de Deus por momentos momentâneos. Pastor, isso é muito sério que o presbítero está levantando, porque assim, as pessoas às vezes não olham com essa seriedade, com essa compreensão de seriedade. Porque Esaú, a palavra fala que ele foi extremamente leviano e depois buscou com lágrimas o arrependimento. Lá em Hebreus fala que... Ele não achou. Mas vamos entender, ele poderia dizer assim, não, mas eu falei aquilo lá, Senhor, mas não é bem assim, agora voltei atrás. Mas não, aquilo, a atitude dele, o posicionamento dele foi irreversível, pastor. Lembra que nós falamos sobre a autoridade espiritual, que Deus dá autoridade e respeita a autoridade. É o mesmo caso que, Esaú, você vai ver, quando Josué fez aliança. Sim. Não era para fazer. Exatamente, com os gibeonitas. Ele fez aliança, agora você vai respeitar a aliança. Porque quando ele foi consultar Deus, ele disse, agora ele vai consultar? Porque ele não viesse constante de fazer aliança, que ele dizia para ti que estava te enganando. Eu ia te alertar, mas ele só lembrou de Deus quando ele viu, ele disse, me enganaram, vou falar com Deus. Agora você vai respeitar a aliança, por quê? Porque você fez. Quando Esaú deu a palavra dele, meu Deus. Como é que é? Lembra-se, e Deus respeita, lembra-se de Ana? Ana, ela buscava todo dia, até que ela disse, Deus, se não me der um filho, eu devolverei a ti. Como é que é? Se tu me der um filho, eu vou devolver a ti, ele vai trabalhar na tua casa. Então tu vais ter o teu filho. Olha só. E na hora o profeta profetizou para ela, viu? Ele liberou a palavra. Liberou a palavra. Mudou, quer dizer, Deus respeita o que nós falamos. Agora temos que cumprir. E quando você vem para Jesus, você faz uma aliança. Isso não mudou, né, pastor? Não mudou. Quando você vem para Jesus, você faz uma aliança com Deus. Aleluia. Você faz uma aliança. Você faz promessas com Deus. Você faz aliança com Deus. E às vezes você quer mudar a aliança que você fez com Deus. Quer dizer, a pessoa se esquece, não considerando que Deus não esquece. Não é? E também tem muitas pessoas que acham que Deus não existe, que acham que vão viver mais 30, 40, 50, 60 anos. Por isso da pergunta, quanto tempo nos resta, né? Não tem, o tempo depende de Deus, está na mão de Deus. Pode ser essa semana, pode ser que esse programa não chegue ao final. Uma trombeta ela vai soar, e essa trombeta ela vai soar, lembra que é 7 horas no Brasil, da manhã, é 7 horas da noite no Japão, outras horas em outros países, não tem horário, porque o mundo tem vários fusos horários, em vários locais diferentes. E pastor Zé Carlos, o senhor está falando ali sobre trocar a eternidade por um momento de prazer. Nós temos que considerar uma coisa, que a eternidade, a pessoa é uma questão de aceitar a eternidade com Cristo e recusar a eternidade com Cristo. Porque eterno não é um espírito. Ou a pessoa vai estar com o Senhor, salvo, na glória, ou vai estar com o diabo no inferno. Ou seja, não tem como você se eximir da eternidade. A responsabilidade, e é muito sério isso, que a responsabilidade é exatamente nossa. Você tem o direito, Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e diante dos anjos. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Então é muito sério porque muitas vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não quero tratar desse assunto agora. Porque ela acha que não tratando o assunto, ela se exime da responsabilidade de tomar a decisão de Cristo ou não. Isso é muito complexo, né? Porque, como o senhor falou, hoje,
nesse conceito desse século que nós estamos vivendo, de tanta abundância de industrial e tantas coisas, as pessoas acham que, por isso, Deus não vai cumprir o que está para cumprir. A palavra, ela é imutável. E a nossa responsabilidade de decisão é muito clara. Nós precisamos saber com quem e onde nós desejamos, queremos passar a nossa eternidade. Amém. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus, né? Voltamos falando sobre isso, sobre vida eterna, falando sobre Pedro. Olha só, e Pedro vem falando no versículo 6 sobre fé. Olha só o que ele diz no versículo 7. Não, lemos 5, né? Olha o que ele diz, no versículo 6. O versículo 6 nos fala assim que em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olha só, em que vós grandemente vos alegrais, ainda agora importa. Refere-se ao tempo que terminará esta permanência terrestre. A trombeta de Deus soará e seremos transformados. Quer ver ler em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o 54, né? Sendo necessário que estejais por um pouco tempo afligido por várias tentações. Quer dizer, esse negócio de dizer que você vem para Jesus e você não vai passar problemas, isso é mentira, isso não é verdade. Olha só, Pedro vem dizendo assim, ó, você é necessário, sendo necessário, que estejais por pouco tempo afligidos por várias tentações. Esta vida é um ensaio geral para a eternidade. Você vai passar por luta, você vai passar por provações, você vai passar por tentações. E Pedro diz, é necessário, por quê? Porque você está sendo purificado. A tribulação na vida do cristão, ou a prova na vida do cristão, só serve para um motivo, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque quando você entra numa luta, quando você entra numa prova, quando você entra numa dificuldade de provação, você sabe que a sua vitória é certa. Você entra sabendo que você vai vencer. É um pouco tempo, daqui a pouco você vai vencer. E, na verdade, pastor, existem situações que o próprio Deus assim o permite para também tratar o caráter e moldar, forjar exatamente esse ser espiritual, né? a imagem de Cristo. Né? Dentro disso, né? Pedro vem falando aqui sobre a vida eterna. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 51, vem falando sobre isso. Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Olha só o que diz aí, 15 e o 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque, veja bem, para Deus, você não morre. Você morre quando você se afasta de Deus. Eu já falei aqui, lembramos que toda a criatura, quando ela se afasta do que o criou, ela morre. Se você Deus disse, água, faça os seres viventes, peixe, faça. A água formou os peixes. Se você tirar o peixe da água, ele morre, porque ele saiu da fonte que dá vida. Terra, faça plantas, as árvores. Se você pegar uma árvore e você tirar ela de contato com a terra, ela vai morrer, porque ela perdeu contato ao ser que deu vida. E quem deu vida ao ser humano foi Deus. Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele fez um boneco de barro. E poderia passar 1000 anos e seria um boneco de barro. Poderia passar 2000 anos e seria um boneco de barro. Até que ele soprou em suas narinas e entrou espírito de vida. Quer dizer, quem nos formou foi Deus. Quando você se afasta de Deus, você morre. Você não morre,
Você morreu, você não morre quando deixa aqui. Então, quando nós deixamos esta vida, nós apenas descansamos para entrarmos na vida eterna. Então, é isso que Paulo vem dizendo. Nem todos dormiremos. Olha só o que diz aí. Exatamente. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Muito rápido. Olha só, continua. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqueles que estão vivos, os mortos vão ressuscitar incorruptível, quer dizer, não vai ter mais corrupção, não vai se acabar. Você não vai envelhecer. É um novo corpo, é um revestimento. E nós seremos transformados, nós vamos receber um novo corpo. Olha só, importa. Vai, continua. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Nossa carne se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha só, importa que quando isso, quer dizer, nosso corpo, porque Deus não criou você para envelhecer. Deus não criou você para adoecer. Nem para morrer. Né? Deus não criou você para morrer. Deus criou o ser humano eterno. Não envelhecer, não morrer. Quando o homem pecou, aí ele vai morrer. Aí ele começou a morrer. Ali ele começou a morrer. Quando o homem pecou, ali ele começou a morrer. Ali ele começou a sofrer e começou a morrer. Começou a envelhecer. Por quê? Através do pecado. E importa que isso que é corruptível se revista de imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir de imortalidade, a Bíblia diz na sequência: estragada foi a morte pela vitória. Quer dizer, a morte perdeu. E aí na sequência, o pastor César vai ler ali, diz um versículo desse ano, na sequência diz: onde está o morto o teu agrilhão? 55. Agrilhão é o que prende a morte. Quer dizer, nós estamos presos à morte pelo pecado. Por que a morte perdeu? Porque se você não pecasse, você não pode morrer. Vou repetir, se você não pecar, você não pode morrer. Jesus veio e não tinha pecado. Jesus veio e não cometeu pecado. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Quando a morte tocou na vida dele, ela cometeu um crime, ela perdeu. Por quê? Porque ela tocou num ser que não tinha pecado. Houve uma injustiça. Então, quando ela tocou, ela perdeu. Uma ilegalidade, né? Uma ilegalidade. Olha só o 55. E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, o que nos prende à morte é o pecado. Por isso que nós morremos. Porque é fruto do nosso pecado. Aí a pessoa pergunta assim: pastor, mas então como é que eu posso fazer? Você que está ouvindo, como é que eu posso fazer? Eu tenho pecado, mas foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo, para você vir, exatamente se arrepender dos seus pecados, ser batizado, né, para arrepender dos seus pecados. Aqui fica claro uma coisa, né, muito séria, né, pastor? Está muito além. O Evangelho, ele é um voo mais alto, não tem nada a ver com religião e com doutrina de homens. É exatamente a natureza de Deus, a transformação, não é? Porque a palavra fala assim, olha, no 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que o nosso trabalho do Senhor é recompensado. Olha só, em que nós regozijamos na esperança do tempo vindouro. Nesse tempo, Cronos, que os homens entristeceremos com diversas tentações, mas somos tentados. Quer ver, ler lá em Pedro, tu estás em Pedro 6, lê em Tiago 1 e 2, e pega lá em Romanos 5 e 2. Romanos 5 e 2, Tiago em 2, no qual vós regozijamos ainda agora, por um pouco tempo, ainda que mais de que tempo, já que é necessário que sejais entristecidos com diversas tentações, outra versão diz, né? Vê lá o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Quer dizer, Tiago vem dizendo, irmão, você vai passar por luta. Tende grande alegria quando passarem por grandes tentações. Olha o que diz em Romanos 5 e 2. A palavra de Deus em Romanos 5, 2, né? Pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Queridos, é essa a esperança. É essa a esperança. Quer dizer, quando você passa por luta, a sua esperança o que é? É a vida eterna.
Essa luta não é nada perante a vida eterna. Não deixe que o inimigo venha roubar a sua fé. Não deixe que o inimigo venha tirar a sua fé. Crendo que em Deus você vai ser vitorioso, em Deus você é vitorioso. Então, quer dizer, em nenhum momento, em consequência, nós teremos, eu digo sempre, não prego o evangelho da inconsequência, em nenhum momento, a Bíblia nos ensina que nós não passamos por luta, não passamos por tentação. O que é o evangelho da inconsequência, pastor? É aquele evangelho que diz que quando você vem para Jesus, todos os seus problemas vão ser solucionados. E você não vai passar por luta nenhuma, você não vai ter sofrimento nenhum. Isso é mentira. Isso é o evangelho da inconsequência. Aí a primeira luta que tem, o que o cidadão quer? Ele quer desistir. Porque ele não aprendeu que era assim. Ele diz que vem para Jesus, você está dando um tapete vermelho e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não é assim. Poxa. Não é? E pega-se, muitas pessoas têm pregado o evangelho da inconsequência. É interessante. Olha só, pastor César, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Amém. Pastor César, muito obrigado. Pastor Zé Carlos, mais uma vez eu agradeço pelo convite, a participação e agradeço a Deus, ao Senhor Jesus, pelo privilégio de estar nos alimentando dessa maneira tão gloriosa. E eu sei que você, meu amado ouvinte, telespectador, também, abrindo o teu coração, estará aprendendo. Que o Senhor te abençoe grande e poderosamente. Amém. Diácono Sebastião, muito obrigado, que Deus abençoe e esteja orando por nós. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa honra que tem nos dado, Pai, de estarmos aqui, Senhor, nesses poucos minutos estudando a Tua Palavra, Senhor. E que isso seja uma constante na nossa vida, Pai. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós voltamos amanhã, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Muito obrigado a você que nos acompanha, querido. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Oh, queridos, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A todos um ótimo dia na paz do Senhor.